Começando mais um podcast especial para você, provedor de internet, técnico, engenheiro curioso da área. Muito obrigado a você que estava esperando esse conteúdo começar. Deixa o like, se inscreve no canal, isso é importante, é claro, nos ajuda muito. O tema do podcast de hoje: como sair do amadorismo na defesa contra ataques DDoS. E para falar de proteção DDoS, é claro que eu tô com ele aqui, Daniel D'Amito, da Sage Networks. Tudo bem, D'Amito? Tudo bom? Que felicidade, cara, ter você aqui. Obrigado mais uma vez pelo tempo, a disponibilidade vem de longe. E vamos falar de um tema que vocês são fera, né? Proteção DDoS. Vamos falar de Nomodo hoje também? Com certeza. Não tem como falar de DDoS sem falar de Nomodo mais. Então, beleza. Então, turma, já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E sem perder muito tempo, D'Amito, eu vou começar com a minha primeira pergunta, tá? Por que ainda existe tanto provedor que só começa a pensar em defesa contra DDoS depois que sofre o primeiro ataque, né? O que explica esse comportamento hoje no mercado? Eu estava pensando nisso esses dias. Tem uma coisa que é muito óbvia, que é a questão do custo. Então o provedor ele pensa muito no custo, ele tem medo de ser uma coisa muito cara. Mas isso todo mundo já sabe. Tem um outro motivo que eu cheguei à conclusão esses dias, que é o receio, sabia? O provedor tem medo de falar com empresas de anti-DDoS. E eu até compreendo o medo. Eles têm medo da empresa que eles vão contatar, do que pode acontecer. E isso acaba fazendo com que ele fique justamente desprotegido, né? Então, poxa, eu não quero contratar uma empresa porque eu tenho medo, mas por não contratar e não contratar nenhuma empresa, ele acaba ficando desprotegido, entendeu? Então, uma das razões é a questão financeira, a outra razão é o medo. E depois a gente pode falar disso, se você quiser. O medo de falar com a empresa lá. Medo de chamar uma empresa de anti-DDoS. Você acha que, vou entrar na mira? Tipo assim, vamos ser sincerão aqui aberto. Cara, o medo do cara, eu vou falar com aquela empresa de DDoS. Eu ainda não estou sofrendo ataque, estou de boa aqui. Bateu na porta lá, não quis contratar, magicamente aquele cara começa a sofrer um ataque. Não magicamente, às vezes uma coincidência do acaso mesmo, como vem acontecendo e tal. Você acha que isso é acho que sim, né? Esse é um tema muito sensível, muito polêmico, mas é importante a gente falar. A gente precisa falar desse assunto, claro. Quebrar esse tabu. Historicamente, a gente tem muito relato disso, de empresa que diz ter recebido um ataque após contatar alguém, e são relatos, né? A gente não tem como confirmar nada. Mas o que eu digo assim, para quem tem esse receio é o seguinte: contrata alguém que você confie, que você veja. Então, vou dar um exemplo muito claro da Sage. Cara, eu sou o D'Amito, estou há muitos anos no mercado. O Ayub é nosso CTO, quem está na Sage há tantos anos. A gente jamais colocaria a nossa reputação em risco para ter algum cliente. Até porque, individualmente, se a gente pensasse em algo errado, não valeria a pena. Seria o tipo de crime que não compensa. Nossa reputação, o nosso tamanho é muito maior do que fazer uma coisa dessa, né? Então, o que eu digo para esse tipo de empresa não precisa ter medo de falar com a gente. Eu sou o D'Amito, vocês conhecem meu nome, vocês sabem onde eu vivo, vocês vão me encontrar em todas as feiras, todos os eventos, aqui com os loucos da Telecom. Nem os loucos estariam aqui comigo, né? Se a gente não tivesse acima de qualquer suspeita. A gente dá treinamento para órgãos públicos, órgãos militares, para a polícia, para o NIC-BR. Então, eu acho que essa reputação fala por si própria. Então, um dos motivos é financeiro, o outro é o medo. E eu já quero quebrar esse tabu. Para quem tem medo, pode ficar tranquilo. Para a gente, eu vou amar, né, se as pessoas nos contatarem e nos contratarem. E se não puderem, por qualquer razão, eu entendo. O mercado é assim, existe competição, existe mercado para todo mundo. E eu desejo bem, independente de qualquer coisa, para todo provedor. Justificar esse tabu, né? Não é à toa que a gente faz muito conteúdo de graça. Eu entendo que às vezes a gente pode não ser a escolha por uma determinada empresa. Isso não impede essa empresa de ter um contato com a gente. Por exemplo, agora em março a gente vai dar um curso de graça de anti-DDoS para o NIC-BR. É um curso que ele é estimado em R$2.000 por pessoa. Uau. Mas a gente fez uma parceria com o NIC-BR, que essa edição ela vai ser totalmente gratuita, vai ser presencial em São Paulo. Então, não quero contratar, tudo bem, tem curso, entendeu? Então, já quero deixar as pessoas com essa paz de espírito.
pesquisa em grupo, fórum, internet, vocês vão ver o relato que o mercado tem sobre a gente, né? Pra gente, o nosso valor prioritário, número 1 é essa questão da reputação, entendeu? Toda vez que a gente começa um novo trabalho de marketing comercial, já sempre chega alguém de fora. Vocês precisam fazer prospecção ativa, vocês precisam fazer esse porta a porta com o provedor, né? Remoto, né? Mas porta a porta. E sempre uma coisa que a gente fala, cara, isso é muito sensível, isso é no nosso ramo de provedor, isso é muito perigoso, por isso que a gente toma muito cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Perfeito. Então é isso. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco então dessa mudança de cenário, né, cara? O que mudou hoje no cenário de ataques DDoS, né, nos últimos anos, que torna esse modelo reativo praticamente inviável hoje? Antigamente era fácil, os ataques eles estão evoluindo sempre muito. Mas antigamente eles eram muito mais simples, então você sofria um ataque, por mais que ele fosse grande, fosse complexo eventualmente, era um IP, era outro IP, você fazia uma black hole, matava aquele IP, né? Você tinha algum problema ali, mas voltava. Hoje não existe mais ataque em um IP só, hoje existe todo ataque, ele é de carpet bombing, que são aqueles ataques em muitos IPs ou em todos de uma vez. Então o black hole não é uma técnica que não existe mais, entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto é que a concorrência hoje ela é muito pesada entre provedor e qualquer área, né? Então não existe a tolerância de ter um downtime, de você ter que pensar em reagir e o que fazer. Não tem, hoje o cliente não tem essa tolerância, né? Se o PTV trava por 2 horas, o Service Desk bomba. Então é por causa disso. Principalmente os ataques são mais difíceis. Você não tem como fazer uma coisa de improviso, porque não tem como mais, e a tolerância dos clientes também é muito baixa. Que é na hora. Quando você fala de tolerância, é relacionado a isso? Tipo, tempo é rápido, ele quer que... O que isso quer dizer com a tolerância? O cliente não aceita mais downtime, ele não pode ficar fora do ar, né? Vocês já devem... Vocês já viam isso bastante, e agora vocês estão vendo mais ainda. Vendo mais ainda, Tá aí uma sugestão, né? Vocês podiam um dia fazer um quadro de deixar o IPTV travar por 30 minutos e ver o que acontece, né? E mostrar... Não vale a pena. Teve um rompimento aqui, pô, acho que ontem, só já enlouqueceu já. Deu pra filmar isso? Pra mostrar? Não chegaram a fazer? Não deu tempo. Não dá, né? Não dá tempo. Não deu tempo do câmera chegar, o Rafa teve que arrumar. Mas é isso. Mas a tolerância que eu falo é em relação ao tempo que o cliente pode esperar sem internet. Ele não consegue suportar. A internet, se você ficar sem energia, até que tá ok. Desde que o cara não fique sem 4G ou 5G para ver o Instagram. Fica sem água, tá tudo bem, hein? Por um tempo. Mas sem internet não existe uma tolerância. Se o cara chegar em casa, tentar abrir um Netflix, tentar jogar um jogo online, qualquer coisa que ele tenta fazer, se a internet não tiver, ele vai ficar muito furioso. E esse tempo de espera, o tempo de quanto o cliente pode aguardar é muito baixo. Por mais que você olhe assim, né, poxa, o SLA nosso é de 24 horas para reparo. Né, o corporativo dedicado é 4 horas e o residencial 24. Ninguém aceita mais isso. O provedor, ele até pode deixar no contrato 24 horas, mas não é isso que ele faz. É 6 horas quando muito, né? Em 8 horas úteis quando muito, porque senão perde o cliente mesmo. Mas quando ele está atendendo uma empresa, então, né? Pois é. Se tiver algumas empresas na rede dele, aí o nível sobe mais ainda, né? Mesmo que não seja dedicado, todo mundo exige o SLA de dedicado. É verdade. E assim, a gente fala muito de provedor, mas tem hospedagem também. Em cliente de hospedagem é a mesma coisa. Então, a gente atende muita empresa de hospedagem também, de conteúdo, e qualquer aumento de latência para acessar o site também é muito intolerável. A empresa que hospeda um software as a service, um SaaS. Também o cliente que tem esse sistema na nuvem também tem muito pouca tolerância. E é legal ver, né, uma coisa que aconteceu essa semana, é que de novo a gente teve um flapping de um desses grandes hospedeiros aí, como a Amazon, Cloudflare, e um monte de conteúdo com problema, banco e tudo mais. E aí você vê que indisponibilidade acontece com todo mundo, independente do tamanho da empresa.
E todo mundo desesperado, dá um detector no talo, muito comentário, muita gente reclamando. Eu nem cheguei a perceber, né, mas eu vi muita gente com problema de Pix, não conseguindo fazer Pix na hora. Por isso que eu não recebi ainda aqui do meu financeiro. E... Caramba. Não, beleza. Falar um pouco desse conceito, então, de amadorismo, né? Na prática, o que caracteriza um ambiente amador, né? Quando a gente está falando de detecção contra o DDoS dentro de um provedor de internet. Quando é que o cara tá te assistindo agora e ele vai falar, caramba, depois disso que o Damito falou, eu vi que eu acho que a gente... Essa palavra amador não servindo como desmenosprezando o provedor, nem a proteção da pessoa, mas, cara, acendeu um alerta aqui. Uhum. Eu diria que tem muita gente que é amadora no anti-DDoS, por achar que só dá para você ser profissional se tiver muito dinheiro, ou se investir muito dinheiro. E não é necessariamente isso. Você ter uma defesa simples e eficaz é diferente de ser amador. Então o primeiro ponto é esse. Existem níveis de proteção, de sofisticação. Existe também aquilo que é o pobre, mas é limpinho, né? Então você pode ter uma defesa madura, profissional, sem ter um investimento milionário. Também é possível isso. Mas eu diria que o amadorismo ele consiste em você ter uma estratégia manual, você não ter coisas automatizadas. O que eu vou falar agora é um pouco duro, mas contar com mitigação de operadora só. Né? Então a única estratégia minha é a mitigação da operadora. Não tem um plano B, não tem o que fazer, não tem um fornecedor dedicado. Isso também é uma coisa bastante amadora. E você não ter na sua cabeça a clareza sobre esses assuntos. Então, assim, quero sair do amadorismo, Damito. O que eu faço? Primeira coisa que eu sugiro, ter um sistema de monitoramento eficaz. Isso não é só para DDoS, isso é para qualquer coisa. O que é isso? Você monitorar além do óbvio. O link de internet, os upstreams, todo mundo monitora, isso é muito fácil, isso é muito óbvio. Mas a disponibilidade da seção BGP, rotas recebidas, rotas enviadas, uso de CPU nos equipamentos, uso de forwarding plane e control plane dos equipamentos, e ter tudo isso, todos os indicadores mais importantes numa única dashboard, os mais importantes porque não cabe tudo, é fundamental para você ver rápido um problema. Pô, Dmitry, você está falando grego, não estou entendendo. Imagina o seguinte, o cliente começa a reclamar para você. Thaleson tá aqui é na iFibra ou iFibra que você fala? iFibra. Aqui na iFibra tá tudo ruim, não tá navegando. Se você tiver que sair olhando todos os roteadores, todos os switches, todos os links, todas as sessões BGP para descobrir o que está acontecendo, vai demorar muito tempo. Então, o que você tem que ter? Um único lugar que você bata o olho e seja capaz de, uns 90% dos problemas, você vê naquela mesma tela. Que é o que a gente chama na Sage de dashboard tática. Seja só para um cliente de anti-DDoS, seja para um cliente de consultoria, tem que ter isso. E lá vai ter esses indicadores, rotas recebidas, enviadas, sessões BGP, jitter, perda de pacote, latência, CPU, tudo que um dia já deu problema, ou tudo que você mapeia que pode dar problema um dia, que é uma coisa arriscada, você deve pôr ali. Para quê? Aconteceu um problema, se olhar naquela dashboard. Cara, se você olhar naquela dashboard e teve qualquer mudança de linha que coincida com as reclamações, é óbvio que é aquilo, você entendeu? Uma linha subiu muito. Sei lá qual linha é essa. O uso de forwarding plane, por exemplo. Ou quantidade de conexões na tabela de conexões do CGNAT. Se isso subiu muito, durante muita queixa no seu service desk, é óbvio que aquilo é um problema, entendeu? Você vai ver muito mais rápido aquilo. Isso é a primeira coisa que todo mundo tem que ter. E nem estou falando de DDoS ainda, isso é o básico. Então tem isso. Depois, o sistema de detecção automática, para automatizar, tanto ver se existe um DDoS ou quando aconteceu um DDoS. E terceiro, tem uma mitigação. Né? Então pensar, ter essas coisas, no mínimo pensadas na sua cabeça. Poxa, eu tenho a dashboard tática, eu tenho uma ferramenta de automação, que é muito fácil, é muito barato ter. E eu tenho no mínimo um link protegido. Se você tem tudo isso e tem clareza dos seus riscos, olha, eu sei que o meu microtik pode travar,
Você que é operadora mitigando DDoS, pode não ser a melhor solução em qualquer coisa. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Ter um flow spec, ter uma black hole de contingência, ou o telefone do Damito no bolso, para pedir um socorro. Isso é o mínimo que toda empresa tem que ter para não ser amador, para pelo menos ter ciência para de onde correr, entendeu? Quem precisa hoje de proteção DDoS? Somente provedores de internet? Ou empresas de outros segmentos, outros setores também necessitam de proteção? Eu diria que é pouco quem precisa de anti-DDoS, é só quem está na internet. Só quem está na internet. Quase ninguém. Quase ninguém. Quase ninguém. Então, qualquer empresa que dependa de internet para funcionar precisa ter anti-DDoS, tá? Seja ela corporativa, seja uma empresa de qualquer segmento, seja provedor, seja hospedagem, seja governo. E isso é muito legal, que a gente tem visto ultimamente bastante empresa pensar em anti-DDoS, que é uma coisa que acontecia com menos frequência e recentemente começou a acontecer. O mundo está se movendo muito mais, então a gente tem visto aí os Estados Unidos despirocando com o mundo, e a gente tinha muita dependência de solução internacional. E aí, graças a Deus, e a nós que no mundo chegou agora, né? Porque a gente dependia muito de solução americana. E essas empresas que antes estavam tranquilas, dormindo em paz, puxa, tenho aqui uma solução de uma empresa que vem de fora, falou, pô, cara, calma lá. Se o Trump acordar de mau humor, der uma canetada aqui, eu sei que esse serviço vai parar. Ou até a China acordou, lá o Xi Jinping deu uma canetada, parou de oferecer serviço de anti-DDoS para outros países. Essas empresas começaram a se mexer. Poxa, não, peraí, eu só confiava nisso. Agora deixa eu pensar no que eu tenho para ver se isso funciona, até onde isso vai. E a gente começou a receber muito contato de empresas de outros segmentos também. Então eu encorajo você. Eu sei que a maioria do pessoal que nos assiste é provedor, mas tem muita empresa de outros segmentos também, dos mais variados possíveis. Pense em anti-DDoS. Se você é um sistema autônomo, tá facílimo. Se não é um ASN também, dá para você contratar um link com anti-DDoS, ou chama que a gente ajuda você a pensar também. Então, quem depende de internet precisa de anti-DDoS de um jeito ou de outro. Tá na internet, precisa. Vamos falar do fator tempo, né? Como inimigo. Por que o tempo ele é tão crítico em ataques DDoS modernos, né? E o que acontece quando a defesa leva minutos para reagir, né? E algo que surge assim em segundos. E vou te contar uma história de uma... Veja, de eu explicar, vou contar uma história e você e quem está assistindo se põe no lugar, né? Tinha um cliente nosso que ele tinha uma operadora que fornecia anti-DDoS para ele. Mas ele nunca parou para ver bem como que funcionava esse anti-DDoS. Como era de graça, ele contratou, estava uma negociação difícil, apertado, desce um pouquinho no mega, desce um pouquinho no mega. E aí eles deram anti-DDoS e ele fechou, né? Antes de conhecer a Sage, ele contou isso pra gente. E ficou muitos anos assim, tranquilo, dormindo em paz, pô, tem um anti-DDoS. Sofreu um ataque, nada aconteceu. Abriu o chamado com o nível 1, aí o nível 1, vamos estar verificando para você, te damos um retorno em breve. Aí abriu um outro chamado, escalou e aquilo não andava, aí ele ligou pro gerente de contas dele, o gerente de contas dele falou, não, você que não sabe, o que você tem que fazer? Sempre que você sofre um anti-DDoS, tá lá no manual que você recebeu na ativação que você tem que ligar para o SOC. Ou seja, a mitigação não é automática, você tem que chamar o SOC. E aí ele fez isso, ele chamou o SOC. E aí como que funciona? O SOC dessa empresa, ele tinha um SLA de 15 minutos para começar a mitigação. Não é nem para ajustar, não, é para começar a mitigação, eles tinham 15 minutos. Você demora para perceber o ataque, depois que você percebe, você liga para eles, e espera 15 minutos para eles começarem a mitigar. Então você imagina o tempo que isso tudo demora, vamos supor que seja 30 minutos, só para começar a mitigação. Não preciso explicar muito. O problema o problema é a criticidade da internet. Enquanto isso, você tem empresa. Eu vejo, a gente às vezes pensa muito na internet como entretenimento, né? Como jogo, como streaming. Mas tem uma parte da internet que que é muito crítica, não é só pela ansiedade, é pela criticidade mesmo. Você imagina uma loja de roupas que compra o seu link de internet e fica sem a máquina de cartão por causa do seu link por 30 minutos. O cliente não tem como pagar, ele vai embora, né? 1 hora, 2 horas, a loja está perdendo venda, cara, perdendo muita venda. Se é um sábado à noite, por exemplo, uma loja de um shopping no sábado à noite, vai perder venda pra caramba. Ou se é um comércio, uma indústria,
Então, cada tempo desse fora do ar é indenização que a empresa tem que pagar por quebra de SLA, é reputação, é cliente cancelando, e é aquilo que a Web sempre fala, não é no mesmo dia que chega a queixa, é depois de um tempo, entendeu? Então, Eu sempre chego. o cancelamento às vezes não vem na hora, ele vem um dia, dois, assim que o concorrente chegou, instalou o link, o seu vai embora. E não volta mais. E perde rápido, né? Então vamos falar um pouco de tipos de ataques que expõem falhas da Mito. Pode ser? Então, quais tipos de ataques como SymFloat, né, ou ataques volumétricos curtos mais expõem esses amadorismo, né, operacional nos provedores hoje? Pô, tem um ataque que chama Hit and Run. Hit and Run significa bate e corre. Bate e corre. Esse é o ataque mais venenoso para quem não tem uma estratégia sólida, não monitora, não tem detecção automática. Então, é assim, o cara ele tem o objetivo justamente de pegar a ferramenta ruim, serviço manual. Ele faz um ataque bem curto, de 1 minuto, para. Daqui 30 minutos ele faz um ataque bem curto, para. Um ataque bem curto, para. O que acontece? Quando o cliente ele liga, a internet está ruim. Aí testa de novo, volta. Nunca vai saber o que aconteceu. E fica fazendo isso repetidas vezes. Quando você vai ver, o problema já não acontece mais porque o ataque parou e correu. Esse é o melhor tipo de ataque para o bandido mostrar como a rede é frágil. Então o ataque de Hit and Run, eu elencaria ele no top 1. O segundo ataque é o ataque de Carpet Bombing, que é aquele ataque que não é contra um IP, são vários IPs ao mesmo tempo, ou todos. Ele ataca, imagina que todos os IPs da iFibra ao mesmo tempo sofrendo DDoS. Você não pode fazer um black hole, você não pode matar esse IP. Então, se a tua técnica é black hole, já era. Ou se a tua técnica é uma empresa que você tem que ligar cada vez que começa um ataque para avisar para o SOC 15 minutos, também já era. Então, eu diria que o Carpet Bomb, o Hit and Run, e aí eu vou colocar um outro, você falou aí do SymFlood, né? Eu vou mudar um pouco, inclusive. Existe um ataque que é o de SYN-ECK-Flood, que é um ataque de SYN mais ECK, reflexão de HTTPS. Esse ataque é um veneno. Esse daí é o vírus Nipah, que surgiu na Ásia agora, né, do anti-DDoS. Ele é novo? Esse aí é novo? Surgiu agora na Ásia, falou? Esse Nipah é um vírus biológico mesmo. Entendi. É um vírus que surgiu lá na Ásia agora, parece que a Covid ele tem uma taxa de mortalidade de 70%, ele é bem danoso. E esse ataque de SYN-ECK é uma coisa tão letal quanto. E quase nenhuma empresa tem uma proteção para esse tipo de ataque. Então, às vezes, você tem uma estratégia boa, o cara tem uma detecção boa, ele tem um monitoramento, tem um fornecedor de mitigação em nuvem, uma operadora, mas esse fornecedor não é bom. Ele até já foi bom um dia, mas ele não conseguiu ainda desenvolver uma tecnologia, não tem no modo ainda, não conseguiu desenvolver uma tecnologia ainda para mitigar esse tipo de ataque DDoS de SYN-ECK. E aí as coisas vão por água abaixo. Então uma sugestão que eu dou é fazer testes mesmo de ataque DDoS. Se você tem um fornecedor, peça para esse fornecedor se ele consegue fazer um teste para mostrar a eficácia do serviço periodicamente, ou contrate um serviço para testar a proteção que você tem e ver se ela de fato funciona durante o ataque grande. Porque funcionar para um ataque de DNS, de NTP é muito simples, mas funcionar para um ataque desse é outro nível de proteção, entendeu? Caramba, cara, espero nunca passar nem perto desse... Se passar, vocês já estão protegidos. No modo. Não vão ter mais downtime, no more downtimes, né? Então vamos falar um pouco das limitações, né, de mitigação manual, né? Quais são os riscos hoje de depender de processos manuais, né? Abertura de ticket e acionamento de terceiros durante um ataque em andamento. Tá. Cara, primeiro, abrir ticket quando você tem um DDoS é só quando algo sai errado, e pode acontecer. A questão é que isso tem que ser a exceção e não a regra, entendeu? Sofrer um ataque DDoS, vocês não tem que chamar a gente. Vocês vão chamar a gente, talvez... David, eu tô com dúvida sobre quando começou, tô com dúvida de que tipo de ataque é esse, mas não é para precisar fazer algo, acionar alguém para que a mitigação comece, ela tem que ser totalmente automática. A parte de ser manual, o problema é que você depende de pessoas, né? E pessoas estão ocupadas, pessoas podem falhar, pessoas dormem, pessoas tiram férias, pessoas ficam doentes. E
não conheço nenhuma empresa que tenha uma equipe de SOC pronta para reagir automaticamente a algum ataque DDoS de forma manual. Não conheço, nunca vi, não conheço. Você pode ter um batalhão de pessoas, você pode ter uma sala lotada de pessoas. Elas não vão ser capazes de reagir tão bem quanto um único sistema de detecção que a gente implementa para automatizar. Por quê? É muita coisa muito rápido. Chega um ataque DDoS, você tem que identificar que ele começou, por onde ele vem, qual é o tipo de ataque e o que vai ser feito. E tudo isso depende de muita coisa. Por exemplo, tirar de um link e pôr em outro depende da ociosidade de um determinado link. Se você vai pôr um flowspec, a sua regra de flowspec depende do tipo de ataque. Se você vai fazer uma black hole de contingência, depende se aquilo realmente é crítico. Então, numa ferramenta boa, de verdade, anti-DDoS, tudo isso é automatizado e não é uma coisa muito simples. Sofrer um ataque faz isso. A gente torna muito simples, nós da Sage tornamos isso simples para o cliente. Mas o que acontece embaixo é muito sofisticado, muito complexo. Tem inteligência artificial envolvida que toma essas decisões sob supervisão humana durante a implementação. Mas a ação ela tem que ser muito rápida e automática. Senão até corre risco de falha, né? Imagina, vou dar um exemplo. Eu vi uma empresa uma vez que ela tinha um cara muito bom, muito bom mesmo de redes. Ele entendia de DDoS. E a empresa falou, não, a gente não precisa aqui de automação, porque o fulano, ele cuida, ele fica o dia inteiro aqui, trabalhava assim no NOC, né, tinha o pessoal do nível 2, ele ficava lá numa mesona maior, tinha as telas na frente, e falava, cara, sobe um ataque ali, subiu o gráfico, ele vê na hora, ele vai lá e vira para mitigação. Eu falei, olha, é legal, cara, respeitável, louvável, esse cara realmente é bom, mas ele falha. E aí teve uma vez que isso falhou, demorou muito tempo para começar a mitigação. E o que acontece? Ele falhou uns 15 minutos para reagir. Só que esses 15 minutos não foram só os 15 minutos, porque como caíram as sessões BGP do roteador dele, o roteador teve que recalcular toda a tabela de roteamento e tudo mais, porque demorou muito para agir. E qual que foi a falha? Ele estava no banheiro. Chamado natural Chamado natural. Ele foi ao banheiro, cara. E ele foi evacuar. E aí ele demorou esses 15 minutos para ver que teve o DDoS. Foi rápido ainda. Foi rápido, né? O DDoS começou, foi 15 minutos até ele voltar e apertar. Só que a hora que ele chegou, ele foi fazer o que ele estava acostumado a fazer, não deu mais tempo. Porque já tinha caído as sessões BGP, teve que ter recálculo de rotas. Então, é isso. Então, tem que ser, não dá para ser manual. Uma vez eu ouvi uma frase muito importante. O ser humano existe para falhar. Bom. A gente é muito sujeito a falha, né? A todo momento, né? Às vezes o cara pega até num cochilo ali, alguma coisa que ele tá despercebido, né? Abaixou o olho, até no trânsito, às vezes a gente se distrai, às vezes o cara faz um comando errado e tá todo mundo ali esperando, contando com ele e o cara é humano, né, cara? Ele é um ser humano. É para isso que a gente usa automação, inteligência artificial, não é para substituir o humano, não é a visão, não é mais essa. A gente tinha muito medo antes, né? Poxa, a IA vai demitir todo mundo, não é bem. Hoje a gente tem usado muito mais a IA para nos ajudar com decisões rápidas, que já foram pré-aprovadas, pré-moldadas por alguém, e tomar decisões rápidas dentro dos limites estabelecidos por nós. A gente erra na velocidade, na pressa, mas a gente é muito bom em ter uma visão mais contextual, mais analítica de planejamento. Então a gente planeja e as automações e as IAs executam. Que é onde o NetConfig tem nadado de braçada. O que eu vejo de provedor assim, também o NetConfig da Hexa. De provedor saindo de um nível de amadorismo também, a gente falou de amadorismo muito grande, e cara, dando um salto enorme em profissionalismo só por causa do NetConfig. É um salto gigantesco de profissionalismo por uma ferramenta, diga-se de passagem, é uma baita ferramenta, cara, mas é uma ferramenta, sabe? Se o cara contratasse isso antes, ele teria tido muito mais tempo para cuidar de coisa mais importante. Sem dúvidas. Então, tá rodando aí também. Tá rodando, né? Tá rodando aí, faz os backups aí. Bom, então a gente vai falar um pouco dessa virada de chave da Mito, né? O que muda na prática quando um provedor ele sai desse modelo reativo e aí ele passa a adotar uma postura mais realmente proativa contra o DDoS? Tem um ganho muito óbvio, né, que a gente tem de assim, chegou um ataque DDoS, a reação é muito mais rápida e
você tem a paz de espírito de saber que agora a empresa pode crescer. Eu vejo muita empresa que tem medo, às vezes, até de crescer, de vender, de fazer propaganda e sofrer DDoS. E por que tem esse medo? Porque não tem automação, não é clara a estratégia de defesa, nunca bateu um papo com a gente sobre, cara, o que eu faço se sofrer um ataque? Então ele não tem nem automação, nem monitoramento, nem nuvem, e então, por isso ele tem medo de crescer, ou ele tem alguma coisa muito simples, muito arcaica, e quando ele faz isso, ele tem primeiro essa paz de espírito. Poxa, agora eu posso crescer, eu posso vender. Mas tem uma outra coisa também, que a gente fala há pouco, que é o quanto a sua empresa passa a ser reconhecida mercadologicamente por ter uma solução profissional. Às vezes a empresa pensa que não, que ninguém olha, mas empresas que vão te pagar mais, que vão te pagar, vão ter um contrato maior, elas sabem o que elas estão comprando. Então se ela chega, vocês têm anti-DDoS? Ah, meu link tem anti-DDoS. Qual é o anti-DDoS? Ah, o meu anti-DDoS é da operadora XPTO, tem uma soluçãozinha aqui que... Se você dá uma resposta assim vaga, você vai ser visto como uma empresa inferior, um link de internet regional, ou um Gatonet. Quando você fala, cara, o meu anti-DDoS, a gente usa o Nomodo, a gente tem detecção em até 30 segundos, a gente tem a mitigação instantânea, eu tenho a mitigação inline, eu tenho um departamento aqui que consegue, que a mitigação é totalmente automática, não depende de interação humana, mas se tiver um problema, um SLA para resposta de X tempo, se você dá uma resposta mais profissional, a tua empresa já é classificada junto com outros fornecedores que cobram mais caro. Então, assim, por uma empresa grande, quando a gente está falando de uma Dona Maria, do seu João, um link residencial ou de uma empresa pequena de esquina, ela talvez não vai se importar tanto com isso. Mas quando a gente está falando de grandes empresas que vão pagar bastante dinheiro de verdade, eles vão se preocupar com esse tipo de detalhe. Então, ele traz esse nível de profissionalismo, ele é um selo de qualidade implícito da sua empresa. Sua empresa pode cobrar mais caro, ela tem argumento, o seu vendedor tem argumento para cobrar mais caro quando você tem uma estrutura de anti-DDoS mais robusta. Eu vejo muito meus clientes usando e abusando disso para vender, cara. A gente atende algumas operadoras que eles vendem muito, mas eles vendem muito com anti-DDoS. Eles têm orgulho de falar, nossos anti-DDoS é gerenciado pela Sage, usamos solução 100% nacional, é o Nomodo, suporte em português, fuso horário do Brasil, 24/7. Os caras vendem muito usando esse discurso e vendem mesmo, eles vendem muito mais que os concorrentes. Você acha que o provedor que tem hoje a proteção DDoS, então, do Nomodo, ele pode colocar isso até num panfleto, quando ele for na apresentação comercial, Pode. então, das empresas? Pode. Muitos colocam no material publicitário, põe no folder isso, né? A solução anti-DDoS 100% nacional, sem dependência externa, robusta. Cara, a latência de você ter mitigação local do Nomodo é questão de nanosegundos, tá? Não é milissegundos. Eu não estou falando que eu vou aumentar em... Se eu falasse para você assim, Thaleson, vou te proteger, mas eu vou aumentar a tua latência em 5 milissegundos. Eu aposto que você já ficaria feliz. Mas se eu falar para você que é zero, é menos do que isso, são nanosegundos. É um tempo que a gente nem consegue medir, geralmente. É um símbolozinho ali que no Windows eu acho que nem aparece, no Linux aparece os nanos. No MikroTik, eu acho que na versão 7 aparece em nanosegundos. Mas no computador normal nem aparece, vai aparecer 0 milissegundos. É isso? É isso que a gente incrementa de latência. Cara, eu aproveitar agora que você citou um pouco do Nomodo, né? Você fez o lançamento, né, do Nomodo, foi um evento incrível mesmo. Muita gente do nosso mercado importante, né, envolvida nesse setor. E eu queria que você, para quem está assistindo aqui, destrinchasse um pouco mais o que é o Nomodo e como o Nomodo ajuda as empresas a ficarem cada vez mais protegidas contra os ataques DDoS. O Nomodo é uma solução de anti-DDoS on-premises. É um equipamento que você põe localmente dentro da infraestrutura, seja um provedor, um data center ou outra empresa. E o objetivo é você conseguir mitigar o ataque sem precisar desviar o tráfego externamente. Qual que é a vantagem disso em detrimento de você ter uma mitigação remota? Você consegue mitigar um tempo muito menor, uma latência muito mais baixa,
Você tem autonomia total para personalizar a sua mitigação. E o mais legal de tudo isso, que mais brilha os olhos, é a questão de você estar habilitado para participar de licitações públicas e também privadas, RFPs privadas. Geralmente exige que você tenha uma mitigação local. Em alguns casos começa a exigir, inclusive, que seja uma mitigação brasileira. E o Nomodo é a única solução atualmente que atende todos esses critérios. Mitigação local, com performance altíssima, latência baixíssima e 100% nacional. Então é isso que é o Nomodo. É a primeira solução em escala industrial desenvolvida no hemisfério sul do mundo, nenhuma outra empresa desenvolveu. Suamos muito para criar um produto desse e ele nunca para, todo dia surgem features novas. E uma vantagem da gente sobre qualquer outra empresa, né, tem muitas, né? Suporte em português, ele é 24/7. Então, vou comparar. Você abre um chamado com um concorrente meu do Nomodo, uma empresa gringa, né? Uma empresa da Europa, dos Estados Unidos. Se você não tem um plano mais caro, o teu suporte é em horário comercial. Só que o horário comercial é no fuso horário deles. Então, você às vezes vai ter que conversar com eles de madrugada. Esse é um problema. Você vai ter que saber falar inglês muito bem. Se você precisar entrar numa call para conversar com alguém, você vai ter que saber falar inglês. E pior, às vezes até inglês com sotaque indiano, né? Então, às vezes você não só basta saber inglês, mas tem que ser muito bom em inglês. Assim, poxa, sofri um ataque inédito, nunca existiu esse ataque. Com uma outra empresa qualquer, você vai ter que abrir uma solicitação, o time de pesquisa e desenvolvimento vai analisar a sua solicitação, ver se talvez isso pode ser muito útil para todos os clientes da empresa e, quiçá, eles vão fazer essa feature. Com a gente, é quase garantido que a gente vai desenvolver uma vacina nova para o nosso cliente. Por quê? A gente atua dentro do Brasil, então eu sei que um ataque que ofende você, esse ataque ele vai ofender outro cliente meu. Então, eu desenvolver uma vacina nova para atender um único cliente, ele vai me beneficiar em atender outros também. O que para as outras empresas gringas não importa tanto, porque elas atendem outros lugares do mundo e a gente atende o Brasil. Então, é isso que é o Nomodo. E ele significa No More Downtimes, e a nossa missão é evitar que as pessoas fiquem fora do ar por causa de DDoS. Isso daí é coisa do passado. Muito top, cara. Como que eu provo para uma prefeitura, para o governo, que eu tenho DDoS com a Sage, que eu tenho no Nomodo? Eu apresento o meu contrato que eu tenho com vocês, junto lá na hora da licitação. Não, essa aqui é a empresa que fornece o serviço pra gente. É assim? Tipo assim? Eles pedem vários documentos, tá? Eles pedem um contrato com o seu fornecedor. Eles pedem um atestado de capacidade. Então, eles vão falar para você, vão perguntar, o que você tem de mitigação? Você vai explicar, tem um Sage ou eu tenho um Nomodo. Vão pedir o contrato. Depois vão pedir que eu assine, né? Nós da Sage assinemos um atestado de capacidade, a gente vai te dar esse atestado e te mandemos um datasheet comprovando que a solução tem todos os requisitos que eles pedem. Então é basicamente desse jeito. E em alguns casos eles até auditam. Se você tentar falar que tem uma solução e não tem, eles entram em contato, já entraram em contato conosco e a gente confirmou, de fato, o Alisson tem anti-DDoS. Então basicamente é isso, esses requisitos. Legal. Uma coisa legal, se vocês mesmo da iFibra, tá? Precisarem participar de um edital que pediu alguma coisa muito nova de anti-DDoS, que vocês nunca viram, ou talvez não tenha no que já está escrito, me dá pouco tempo, me chama, eu vou resolver esse requisito para você, eu te entrego, eu vou desenvolver, vou colocar no anti-DDoS de vocês, vou assinar o documento e vocês vão poder entregar e participar desse edital. Ai, maravilha, com certeza vão ganhar, né? Com certeza. Sem dúvida. Principalmente pelo critério de preferência por ser solução brasileira. Tem isso? Tem. Bom, existem alguns incentivos. Bom. Existe até um incentivo que, no caso de um empate de preço, você pode estar 20% mais caro. No caso de um empate de critério técnico, você pode até estar 20% mais caro, em alguns casos, por ser uma solução brasileira. Caramba, então, que legal. Então, alguns órgãos públicos estão dispostos a pagar 20% a mais, só por ser uma solução brasileira. Entendeu? Então, isso... Muito bom, perfeito. Bom, pessoal, é claro, né? Você tem QR Code na tela, tem link na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com a Sage, conhecer mais do Nomodo, tá bom? Então, tá sentado aí no sofá, escaneia com o celular, tá assistindo do celular, abre a descrição, clica no link na descrição, tá no PC, também clica aí no link na descrição, tá bom? E entre em contato com a Sage. Vamos falar um pouco aqui então, chegando aqui já nas últimas 3 perguntinhas, Damito.
queria falar um pouco sobre a visibilidade e inteligência de tráfego, né? Qual é o papel da visibilidade contínua do tráfego, né? Também do entendimento do comportamento da rede para antecipar ataques do impacto total. Tá. É aquilo que eu falei sobre você ter a dashboard tática. Desculpa te interromper, mas eu quero adicionar uma pergunta particular aqui, não técnica. O ataque DDoS, ele pode vir como um tsunami, assim, primeiro ele vai, recua, talvez venha umas ondinhas assim mais leve e daqui a pouco, ou geralmente ele já pode vir. Ele pode acontecer das duas formas, tá? As duas coisas acontecem. Existem casos onde a empresa sofre um ataquezinho curto, ela fala, foi alguma coisa aleatória. E não é aleatório, não tem como. Um DDoS ele não acontece porque mudou o vento, alguém atacou sem querer. Não tem como atacar sem querer. DDoS é proposital. Ninguém gasta dinheiro, tempo para atacar outra pessoa sem necessidade. É igual falar, alguém me deu um tiro sem razão. Não existe isso. Alguma razão tem. DDoS é assim. Então, eventualmente, muitos casos vêm de uma vez, outros, primeiro o atacante ele faz um ataque curto para ver se funciona. Aí o provedor, ou então a empresa, ela fala assim, é um ataquezinho bobo, passou rápido, não vou fazer nada. Sofre outro daqui a um mês, tranquilo. E o que está acontecendo por trás? O bandido, ele está estudando o comportamento da rede durante o DDoS, para ver se ela tem proteção ou não, se essa proteção funciona bem ou não, quanto tempo ela reage ou não, para depois ele fazer o ataque definitivo. Então, essa pergunta ela é muito boa e esse efeito tsunami, né, que primeiro a maré recua e depois vem a onda grande, isso acontece. Caramba, cara, que loucura. Vamos falar então um pouco de automação como requisito, né? Hoje, mitigações automáticas e pré-configuradas ainda são um diferencial ou já deveriam ser consideradas requisito básico de operação? É requisito básico, não existe como não ter uma automação e não ter visibilidade do tráfego. Isso não tem como operar. É aquilo que eu falei, ser simples é diferente de ser amador. Então você pode ter uma solução de detecção que seja barata, que seja eficaz e não seja tão caro, isso é possível. Mas é o requisito básico e você tem que ter um baseline também do tráfego da rede, um monitoramento bem alinhado para você saber, aquilo que eu falei da mudança dos gráficos, né? Poxa, começou uma onda de reclamações, não vi na dashboard tática, primeira coisa, teve uma onda de reclamações, olha na dashboard tática ali que você vai ter, tem que ter, se não tiver chama a gente, e nessa dashboard tática você provavelmente vai ver alguma mudança de gráfico relevante. Se por acaso você não viu, e você tem uma estratégia de visibilidade bem robusta, o que você faz? Você olha essa sua mesma dashboard do mesmo dia na semana passada. Hoje é uma sexta-feira. Não tem nada muito estranho. Então vou abrir numa tela o de hoje, vou abrir da sexta passada e vou ver o que tem de diferente. Pô, mas sexta passada o tráfego estava metade de hoje. Hoje está metade da semana passada. É um sintoma que você deve observar. Então ter visibilidade, ter automação é o mínimo do mínimo. Você tem que ter isso, muito simples. É muito simples de ter, dá para ser rápido, dá para ser fácil e aí, todo provedor que começa com a sede a gente já coloca o monitoramento desde do dia zero. O provedor começou, esses dias teve um provedor que começou do zero com a gente, com 0 assinantes já tinha monitoramento, de OLT, do BGP, do concentrador, 0 assinantes já tinha tudo. Vocês também, né? Foi o caso de vocês também, eu acho. Sim, total. Bom, para a gente fechar aqui, né? Para o provedor que está nos assistindo entender, né? Para o provedor que está nos ouvindo agora e percebe que ainda opera de uma forma reativa, qual seria o primeiro passo dele agora para ele começar a sair desse amadorismo e entrar de vez na defesa contra o DDoS? Primeiro passo para esse cara que nos ouviu, viu que ele tá vacilando. Não tem nada ainda. Eu vou ser bem prático dessa vez. Vou ser bem prático. Liga pra gente. Né? Eu posso falar assim, tem uma solução de detecção automática, que nem eu já falei, tem uma mitigação em nuvem, monitoramento.
Mas liga pra gente sem compromisso. Pega o telefone, liga, chama no WhatsApp, a gente vai te responder. Sem compromisso, entendeu? Você entendeu? Porque eu sei o quanto tempo de um empresário e um provedor é muito valioso. O quanto os caras estão trabalhando, estão na labuta, independente do ramo, seja provedor, seja data center. Cara, não existe empresário ou pessoa bem-sucedida, técnico bom, que tem tempo ocioso, cara. A gente sempre está trabalhando. Se não está trabalhando, está desenvolvendo coisa para melhorar o negócio. Então, você vai gastar um certo tempo fazendo isso sozinho. Você pode fazê-lo, inclusive depois vou convidar para um curso do Nick BR que a gente vai ministrar. Opa. Já falei dele já, né? Eu preciso falar da data dele. Você pode fazer tudo sozinho, mas chama a gente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o quanto é fácil, é rápido e acessível contratar uma proteção da Sage, entendeu? Então, primeiro passo é esse. Chama a gente, bate um papo. Se não gostou, tudo bem, pelo menos você vai estar ciente, você já sabe como funciona, quanto custa, quanto tempo demora, e aí você pensa depois, você eventualmente pensa melhor. Mas tenho certeza que não tem, porque não é à toa que a gente protege 20% do Brasil. Deve ter subido esse número aí já, né? Porque a gente fala 20% desde lá atrás. Pra ser sincero, a gente parou de contar. Então deve ter subido bastante esse número aí. É muita coisa. E a gente expandiu também muita coisa. Então a gente está começando a atender fora do país, a gente está atendendo muito escopo de fora do ramo de SP. E aí tem outras estatísticas que eu vou trazer em breve aí, de números muito, muito, muito grandes. Que por enquanto eu não posso trazer, mas no próximo conteúdo eu vou trazer para vocês. Vou parar nesse, que esse é o mais fácil, até onde eu contei, que já aumentou, mas tem outros indicadores mais legais ainda. É isso aí. Damito, muito obrigado mais uma vez, né? Tempo, disponibilidade. Em breve você está aqui de novo com a Ayub. A gente vai falar um pouco dos piores casos do Arruma Meu Pop, né, cara? A gente podia pensar em algo diferente, né? Vamos pensar num cenário diferente, então, já que você tinha dado essa sugestão. Vamos sair desse ambiente aqui de data center, de pop. Vou pensar numa ideia legal pra gente gravar esse vídeo. Eu vou mandar pro Tintin lá. Pode ser? Pode ser. Então, fechou. Então, vocês vão esperar os piores casos do Arruma Meu... já sei. Depois eu falo. Eu vou falar em off depois. Tô curioso. Os piores... Acompanha a gente que tá vindo ideia doida. Vai ficar sensacional, galera. Os piores casos do Arruma Meu Pop com Daniel Damito e Thiago Ayub. Muito em breve a gente vai gravar e vai sair o vídeo para vocês. Tá bom? Obrigado, Damito, mais uma vez. Obrigado a você que está assistindo a gente. Siga a Sage nas nossas redes sociais. Segue meu LinkedIn, segue do Ayub também. A gente traz muita coisa. Curso do Nick BR, eu não vou me lembrar da data agora, mas é no finalzinho de março. Vamos deixar na descrição. A gente vai deixar aqui o link de inscrição. Tem uma chance grande de esse curso já ter acabado as matrículas no dia do lançamento. Bom, mas se acabou, siga o Nick BR, porque a gente vai fazer mais turmas provavelmente. Não sei se gratuitas de novo. Vai ser gravado? Sei, não vai ser, ele vai ser presencial, porque a gente vai falar de muita coisa muito boa, que nem pode ser gravada no estúdio. Caraca. Então, muita estratégia mesmo, que não dá para divulgar para qualquer um. Então, se tiver vaga ainda, se inscreve. Se não tiver, procura a gente. Quem sabe a gente pode fazer um desse para sua empresa. Mas com certeza a gente vai fazer outros com o Nick BR, sim. Isso aí. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, isso é importante. E é claro, nos ajuda muito e até o próximo vídeo. Valeu!